Juro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, ista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi-se para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhes dará conta, pagando segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, Tu não nos trouxesse aqui, Senhor, em vão. O Senhor não nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir palavra de homens, mas para ouvir a Tua palavra, Deus. Nós não estamos aqui pelas nossas próprias forças, não viemos aqui trazido pelos nossos próprios passos, mas estamos aqui, trazidos pela Tua poderosa mão, pois o Senhor mesmo tem uma palavra, Senhor, profundamente transformadora e desafiadora para a minha vida e para a vida desta igreja. Que o Teu Espírito, Deus, ó Deus, que o Teu Espírito haja, Senhor, em nosso meio com poder, Senhor. Ó Deus, que aqueles corações outrora tão duros possam ser moídos, Senhor, transpassados pela Tua palavra, Senhor, e pelo Teu Espírito. Ó Deus, dai-nos, ó Deus, a iluminação necessária, o discernimento necessário para compreender as Tuas Escrituras. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados,
Estamos chegando ao final daquela que eu tenho como uma das cartas do apóstolo Paulo que mais fala ao meu coração. Esta carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu poderia, passar muito tempo pregando nessa carta, mas estamos chegando ao final desse mês e estamos chegando ao final daquilo que nós propomos. E a proposta foi trabalhar o tema Vivendo para a Glória de Deus em um Mundo de Apostasia. O grande desafio desse mês foi a gente refletir sobre como nós deveríamos viver para a glória de Deus. O que era viver para a glória de Deus? Quem poderia viver para a glória de Deus? Tudo isso nós refletimos sobre a importância de viver para a glória de Deus. Mas hoje, o tema que nos foi proposto pelas próprias Escrituras Sagradas é um tema que nos aponta para a eternidade. Por isso, o tema final dessa exposição é esse: vivendo para a glória de Deus a caminho da eternidade. E nós vamos entender melhor o que é que se passava nesse texto. Mas permita-me antes, de maneira introdutória, dizer algo para vocês que tem consumido a minha alma e que certamente é anseio meu que a sua alma também possa ser consumida por esse desejo. Estamos vivendo uma época onde cada um está seguindo as suas próprias paixões, está em busca dos seus próprios sonhos, dos seus próprios anseios. Como vimos na semana passada, no capítulo 3, é um tempo, esse dos finais dos tempos, onde o homem vai ser bastante egoísta, ou seja, vai ser amante de si mesmo. Então, na verdade, eu vejo que nós temos, parece, muitas prioridades, amamos muitas coisas, temos muitos ídolos em nossos corações. E depois de todas estas coisas está o Senhor Jesus, a sua obra e tantas outras coisas. Nós temos sido desafiados, queridos, a mudar essa nossa visão a respeito de como nós temos vivido. No início dessa série eu compartilhei com vocês que o que mais me desafiou e falou ao meu coração foi algumas coisas que eu vivenciei em minha vida. A primeira delas foi aquela situação que outrora eu nunca tinha passado, de entrar ali naquele hospital com uma simples dor de cabeça e de repente me ver dentro de um UTI e passei 7 dias naquele hospital e levei um tempo para me recuperar. E aquilo me fez, queridos irmãos, olhar para a vida de uma maneira um pouco diferente. Foi quando eu passei também a ler muita coisa sobre um homem chamado Jonathan Edwards. E vi como a vida daquele homem era uma vida completamente apaixonada pela glória de Deus. E que o seu maior anseio era realmente viver para a glória de Deus. Foi quando comecei a desafiar a própria liderança da igreja, o conselho da igreja, a também ler. E, consequentemente, desafiar a igreja também dentro dessa perspectiva de uma vida para a glória de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? É porque todo aquele que vive para a glória de Deus e anseia viver para a glória de Deus, ele tem que caminhar nesse mundo com a perspectiva de que ele aqui é um peregrino e que na verdade ele está caminhando para a eternidade. De que isso aqui na verdade é muito passageiro e tudo aquilo que você tem construído hoje com as suas mãos, daqui a alguns anos, nada mais existirá. Precisamos, irmãos, refletir então sobre a importância de uma vida que constantemente olha para a eternidade. Estávamos com a liderança da igreja lendo alguns capítulos de um livro desse homem chamado Steve Larson. E ele escreveu um livro chamado As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. E ele vai falar um pouco de como aquele homem chamado Edwards, ele contemplava a sua vida, o seu tempo e a eternidade. E eu trouxe algumas citações para vocês para compartilhar. Ele diz o seguinte: para Jonathan Edwards,
glorificar a Deus incluía algo tão básico quanto o uso apropriado do seu tempo à luz da eternidade. Ele sabia que se quisesse honrar a Deus, deveria usar sabiamente o tempo que lhe havia sido confiado. E ele continua dizendo, Edwards entendia que poderia perder dinheiro e possivelmente recuperá-lo mais tarde. Poderia perder a saúde e ainda recuperá-la. Poderia até perder um relacionamento e restaurá-lo depois. Mas a perda do tempo nunca poderia ser recuperada. Por que, queridos, a gente fala tanto desses homens? Porque no passado, me parece, que era mais comum na vida da liderança e do povo de Deus caminhar dentro dessa perspectiva da eternidade. Mas hoje, aqueles que são crentes, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, perderam a perspectiva da eternidade. Estamos tão centrados nesse mundo e nesse tempo, que a eternidade para a gente, querido, tem sido esquecida. E vivemos então numa perspectiva mais terrena do que uma perspectiva eterna. E essa noite nós seremos desafiados a tirar os olhos dos tesouros desse mundo e correr em busca dos tesouros celestiais. Essa noite nós vamos ser desafiados, certamente, a deixar, queridos irmãos, de amar tanto este mundo, porque sabemos que a nossa pátria é celeste. Essa noite nós seremos desafiados, irmãos, a viver uma vida que glorifica a Deus. Porque quando esse acampamento for desmontado, a sepultura há de reivindicar todas as nossas riquezas, famas e posses. E o que vai importar realmente é se temos ou não vivido para a glória de Deus. Eu quero, de maneira inicial, estar dando continuidade, lendo para vocês os primeiros versículos do capítulo 4 e tentando contextualizar um pouco vocês antes de nós entrarmos então nos versículos de 6 a 8. Paulo, então, nós precisamos lembrar de algumas questões importantes. Paulo está preso em Roma, de lá só sairia, queridos irmãos, para ser decapitado, segundo a tradição da igreja. Está escrevendo essa segunda carta com um tom diferente da primeira, pois a primeira queria orientar aquele jovem pastor no que diz respeito à liderança da igreja, algumas questões. Agora tem um cunho mais pastoral. Paulo está para morrer. Quem é que vai dar continuidade nesta obra? O jovem Timóteo tinha algumas limitações. Ele era jovem, ele era tímido, ele era, queridos irmãos, doente. E Paulo está preocupado. Mas mesmo assim, no capítulo 1, a gente vê Paulo dizendo que a fé daquele jovem era uma fé sem fingimento. O mesmo que desfrutou de uma amizade tremenda com Paulo, também ouviu essas palavras da sua avó e da sua mãe, Ló de Eunice. É quando no capítulo 2, Paulo começa, a exortá-los. Já no capítulo 1 ele faz isso, quando diz, olha Timóteo, reavive o dom. Quando ele diz, Timóteo, mantenha-se fiel às palavras. Quando ele diz para Timóteo, Timóteo, participa dos sofrimentos comigo, não te envergonhes do Evangelho. E ele segue no capítulo 2, usando ilustrações, metáforas, exemplos. Ele fala do soldado que precisa lutar, para combater esse bom combate. Ele fala daquele atleta que tem que correr a carreira. Ele fala daquele agricultor que tem que esperar para a colheita. Ele tenta animar Timóteo, chama-o como filho. É quando ele no capítulo 2 ainda passa a falar, e nós vimos sobre as questões dos falsos ensinamentos e falsos mestres. É quando ele nos desafia, Paulo desafiou Timóteo, o que é que você deve se preocupar? Qual deve ser o seu foco? O que é que você deve investir? E Paulo então vai exortar Timóteo, meu filho, maneje bem a palavra, deixe essas discussões filosóficas de lado. Meu filho, viva uma vida de santidade, deixe os prazeres do mundo de lado. Ele vai dizer, meu filho, se preocupe com a salvação dos perdidos, viva para a glória de Deus. É quando no capítulo 3, Paulo ele passa a falar dos últimos dias. E diz, olha, Timóteo, cuidado, porque nos últimos dias os homens serão egoístas, serão amantes de si mesmos,
E por ser amantes de si mesmos, eles vão ser avarentos, vão ser arrogantes, vão ser soberbos. E Paulo dá uma lista, queridos, daquelas pessoas. Olha, esses falsos mestres, eles vão querer enganar a muitos, passando a verdade, pensando a mentira como a verdade. Lembre-se de Janes e Jambres, tal como foi com Moisés. Eles vão tentar iludir o povo, porém tu permanece o quê? Permanece fiel às Escrituras. Olha para a minha vida como modelo, olha para Cristo. É quando no final do capítulo 3 Paulo vai dizer, esta palavra, Timóteo, ela é inspirada por Deus. Essa palavra, Timóteo, ela é apta para o ensino, a repreensão, ela é para tudo isso. Que ela tem um grande propósito, Timóteo. O propósito dela é para que você possa ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. E convida Timóteo a se manter firme na palavra, a despeito dos enganos daquele mundo, e principalmente, enquanto aqueles estão na mentira, Timóteo, você firme-se na verdade. É quando chegamos no capítulo 4. E após falar das Escrituras Sagradas, ele então vai dizer, Timóteo, você vai se alicerçar essa Escritura, mas você deve pregá-la. E você deve pregá-la, Timóteo, independente do seu público, independente dos seus ouvintes, você precisa fazer isso com fidelidade. E aqui temos as últimas instruções de Paulo para Timóteo, quando ele diz assim, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, ista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo usa um termo, querido, jurídico. É quando você leva alguma coisa no cartório para fazer um registro lá, um contrato, um acordo. Está dizendo, Timóteo, olha, isso aqui que eu estou falando para você é muito importante. Você precisa, meu filho, estou falando isso diante de Deus aqui, perante Deus. Estou aqui no meu último suspiro, dizendo algo para você. Pregue esta palavra. Versos anteriores ele tinha falado da natureza dessa palavra, do propósito dela. E aquela palavra que eu falei para você, meu filho, você vai pregar. Agora, sabe como é que você vai pregar essa palavra? Você vai pregar essa palavra, quer seja oportuno, quer não. Sabe o que é que ele está querendo dizer? Você vai pregar independente do seu público. Você vai pregar independente se querem lhe ouvir ou não. Se tem muita gente ou se tem pouca. Não importa. Pregue. E ele usa 3 expressões muito carinhosas. Corrige, repreende e exorta. As últimas palavras de Paulo para aquele jovem é: prega esta palavra com fidelidade. Repreende, exorta, corrige com longanimidade. Talvez, sabe por que ele faz uso dessas expressões tão fortes? Corrige, repreende, exorta. Porque é uma preocupação dele nos versos posteriores, versículo 3 e 4. Quando ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se às fábulas. Paulo, queridos, usa expressões tão assim duras, porque ele sabe como seria. Deus revelou àquele homem como o fim dos tempos os homens seriam. Esses homens seriam egoístas, esses homens seriam cobiçosos, eles vão querer ouvir o Evangelho segundo as suas cobiças, segundo aquilo que lhe agrada. Eles vão se cercar de falsos mestres. A ideia é o seguinte: que vai estar sempre à sua volta, e eles vão estar sempre ouvindo aqueles que agradam os seus corações e que massagiam as suas cobiças e seus prazeres, independente do Evangelho ser verdadeiro ou não. É isso que eles querem. E Paulo usa uma expressão: eles vão coçar o ouvido. Sabe aquela coceira boa assim, sabe? A gente vão ficar coçando a orelha, dizendo: eu quero esse negócio, eu quero ouvir essa palavra. Eu quero isso, eu quero. Mas Paulo vai dizer, a sã doutrina eles não estão suportando. Eles vão querer ouvir aquilo que eles querem ouvir para as suas cobiças. É quando no versículo 5 ele vai dizer 4, eles se recusarão a dar ouvidos às verdades, se entregando às fábulas. Ou seja, eu não me engano, queridos, de imaginar, não é, como é que vai ser um ministério pastoral daqui a 50 anos.
Eu não me engano em relação a isso. Às vezes a gente fica preocupado, né? Você que talvez trabalha em algum ramo comercial, você fica preocupado, e a situação do país, e a economia? Meu Deus, como é que vai ser o futuro dos engenheiros? Como é que vai ser o futuro dos economistas? Como vai ser o futuro, irmão, aos olhos dos homens, daqueles que são fiéis às Escrituras Sagradas? Senão, perseguição. Porque Paulo mesmo já havia dito no capítulo 3, versículo 6, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, irmãos, haverá tempos, e já temos vivido isso, tempos difíceis para os pregadores do verdadeiro Evangelho. É quando ele no versículo 5 diz, tu porém, meu filho, contrastando com essas coisas aí, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Em contraste desses falsos mestres, contra esses falsos ensinos, falsas pregações, você vai fazer o contrário, Timóteo. Você vai ser sóbrio. A ideia de sobriedade é uma pessoa que tem controle. Você vai ser uma pessoa sóbria em meio a toda essa situação que o mundo vai viver. E ele diz, meu filho, cumpre cabalmente o teu ministério. É quando ele chega então nos nossos versículos dos 6 ao 8, quando ele vai dizer as suas últimas palavras. E eu acho interessante assim, queridos, existe um pregador chamado John MacArthur, e no ano de 1988 ele pregou um sermão chamado O Triunfante Epitáfio de Paulo. Não sei se você já ouviu falar de epitáfio. Epitáfio é aquilo que se escreve naquelas pedras, nos túmulos, aquelas frases. E ele pega então esses versículos para dizer que esses versículos são um triunfante epitáfio do apóstolo. Aqui nesses versículos, os comentaristas estão de acordo que Paulo olha tanto para o presente, como o passado, como para o futuro. Que nesses 3 versículos que nós vamos nos deter, Paulo ele vai refletir, queridos, sobre as agrulhas do presente, sobre a perseverança do passado, sobre uma glória futura. Em outras palavras, do versículo 6 ao 8, nós poderemos contemplar toda a vida e situação do apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos fazer esta noite, tirando algumas lições das nossas vidas. É quando, no versículo 6, nós podemos tirar a nossa primeira lição. Paulo, ele olha para o presente, nesse momento, e ele contempla a realidade da morte. A realidade de que ele estava para morrer. É quando ele diz então no versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele começa com a expressão, quanto a mim. Porque à luz de tudo que ele escreveu, ele estava falando o quê? Timóteo, você vai precisar pregar essa palavra e vai cumprir o teu ministério fielmente a respeito desses falsos ensinos. Mas quanto a mim, Timóteo, a despeito da minha pessoa, o meu ministério está se encerrando. Você vai agir dessa forma, mas quanto a mim, eu estou chegando ao final da carreira. É quando Paulo vai dizer, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Amados, eu não sei o que é que vem na sua mente quando você lê essas palavras. Mas permita-me lhe explicar algo. Em Números capítulo 15, versos do 1 ao 10, você pode ler depois em casa, há uma série de instruções ao povo de Deus, dentro dos preparativos para oferecer as suas ofertas, os seus sacrifícios ao Senhor. Existe algo chamado a libação do vinho. Libação do vinho é o derramamento do vinho. Por exemplo, para um cordeiro, deveria ser derramado um rim, ou seja, 3,7 litros de vinho sobre o cordeiro, como uma última oferenda,
como uma última oferta a Deus, era um ato final naquele então momento de sacrifício que ali era feito. Paulo então, ele olha para a sua vida nesse momento e ele contempla a sua vida como sendo esse vinho da libação. Ele diz, olha, eu estou sendo oferecido como libação. E eu imagino, queridos, que o que Paulo tem em mente é aquela libação do Velho Testamento. Ele olha para a sua vida e contempla a sua vida, como ele escreve em Romanos 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sim. Mas agora é a última oferta. É o ato final. É a oferenda final. E nesse momento final, ele está dizendo, Senhor, na verdade o que eu estou lhe oferecendo até o último momento é a minha vida. A minha vida vai ser derramada. Eu serei martirizado, o meu sangue será derramado. E tal como o vinho foi derramado sobre o cordeiro, a minha vida vai ser oferecida em sacrifício ao Senhor, em oferta ao Senhor, como esse último momento da minha vida. Eu ofereço ao Senhor. Queridos, eu olho para essas palavras e contemplo o apóstolo Paulo oferecendo a sua vida até o último momento. E quando já não tivesse mais nada para oferecer, porque muitos poderiam dizer, ele está preso, é o fim do apóstolo. Paulo diz, eu ainda tenho algo para dar ao Senhor. E ele caminha para a morte, querido. Segundo a tradição, ele é decapitado. E Paulo entrega a sua vida como oferta por libação. A sua vida seria uma oferta que seria derramada sobre aquele que já havia sido sacrificado, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. É quando o apóstolo, ele chega e diz, o tempo da minha libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele tem convicção, querido, de que o tempo havia chegado. A palavra grega aqui é o kairos. E esse kairos aqui é o momento que Deus estabeleceu para a partida desse homem. E você quer saber mais detalhes sobre a situação desse homem, o grande apóstolo, o grande homem de Deus, o grande plantador de igrejas, aquele homem que foi usado por Deus poderosamente. Vamos ver um pouco da situação dele, do que ele estava vivendo. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 9 a 12. Ele mesmo relata a sua situação quando ele diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Paulo está abandonado, querido. Paulo, aquele que outrora caminhou ao lado de tantas pessoas, fez tanto por tantos. Na sua primeira prisão, teve o privilégio de estar ao lado do jovem Timóteo por 2 anos ali em Roma e outros. Mas agora não, o apóstolo está abandonado, queridos. Ele está se sentindo sozinho aos olhos dos homens, nos minutos finais da sua vida. Quando ele diz, quando vieres, traze a capa, que deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, Paulo aqui, ele estava desprovido. Ele estava passando por situações difíceis. Por exemplo, traz a capa para mim. Por que ele queria a capa? Será que é porque ele queria morrer como um rei? Não, querido. Ali naquela masmorra, Paulo passava frio. O grande apóstolo estava passando frio naquela masmorra e só sairia dali para ser morto. O apóstolo Paulo estava privado dos seus pergaminhos, dos seus livros. Como ele gostava e tinha prazer naquilo.
Ele estava passando por privações no final da sua vida. E talvez você olhe assim e diga: pastor, não valeu a pena tudo que esse homem fez. Olha a situação que ele está. E ele continua: Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males, o Senhor lhe dará a pagar segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Se não bastasse o abandono às privações, Paulo, no final da sua vida, ainda foi traído. Parece-nos que esse Alexandre, o latoeiro, foi um dos traidores. Aqueles delatores que disseram assim: vai ali pegar Paulo, Paulo está ali. Foi um daqueles que contribuíram para Paulo estar nessa situação em que ele estava. Apesar de Paulo reconhecer que estava ali pela mão de Deus. Abandonado, solitário, privações, traições. E ele continua, versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja exposto em conta. Irmãos, que decepção. Que tristeza. Você já imaginou? Você vai ser julgado, grande apóstolo. Chega aqui. E aquelas acusações contra o apóstolo Paulo. E de repente, alguém tem algo para dizer em favor do apóstolo Paulo, para defendê-lo. E naquela cena, nós podemos ouvir um silêncio. Ninguém se levantou para defender o apóstolo. Mas a despeito de todas essas situações, Paulo sabia que Deus não havia o abandonado. Quando ele diz versículos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem que fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo olha para o seu presente, sabe que está caminhando para a morte, abandonado, traído, passando por privações. Ninguém o defendeu. Mas ele consegue olhar para tudo aquilo e dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Paulo poderia ter sido abandonado pelos homens, mas Paulo não foi abandonado pelo seu Senhor e pelo seu pastor. Paulo, ele sabe que Deus o livraria, não da prisão, mas da obra maligna, quando ele diz: Ele me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Paulo não tinha perspectiva alguma de ser livre daquelas prisões e cadeias físicas. Não. Paulo sabia que ele só sairia dali para estar com o Senhor. Em meio a tudo isso, Paulo vai dizer, ainda no versículo 1, o tempo da minha partida é chegado. Ele havia dito que já estava no final e que a sua vida estava sendo oferecida como essa última oferenda ao seu Deus, a última oferta ao seu Deus. E ele agora diz: olha, o tempo da minha partida é chegado. Irmãos, a expressão grega que Paulo usa aí, essa análise, é uma expressão que tem alguns significados interessantes, eu queria compartilhar com vocês. Existem 4 que certamente vai trazer à memória o que é que Paulo está tendo aqui. Quando a gente fala da morte, as pessoas têm medo. As pessoas se apavoram, as pessoas não querem saber disso. Eles se esquecem de que tem uma vida eterna para ser vivida, quer seja uma vida eterna ou uma morte eterna, mas a eternidade existe. E aqui nós vemos nas palavras de Paulo, a perspectiva de Paulo sobre a morte. Porque esta palavra tem alguns significados importantes. Por exemplo, o primeiro dele, essa palavra grega traz a ideia daquele animal que está trabalhando o dia todo no arado, puxando aquelas coisas pesadas, e no final do dia, o seu Senhor então vem
tira aquele fardo dele e aquele animal pode descansar. Para Paulo, essa sua morte, essa sua partida, tratava-se de um grande descanso que o Senhor estava lhe confiando. O segundo significado importante dessa palavra é daquele homem que está preso, que está algemado em seus grilhões e que ele então é libertado das suas cadeias. Essa expressão também tem essa conotação e esse significado. Poderemos imaginar então Paulo imaginando a morte como sendo a libertação. Eu vou ser livre das agrulhas desse mundo, de todas essas lutas, e vou desfrutar da presença do meu Senhor. Terceiro significado, uma tenda. Uma tenda que vai ser desarmada. Um acampamento temporal que está sendo completamente desmontado, porque a mudança está pronta, e a mudança é para um palácio, é para algo grandioso e glorioso que foi construído e que o espera. Essa palavra traz essa conotação, e para Paulo, essa partida era o quê? Esse tenda aqui, esse corpo, ele vai ser desmontado, vai ser comido pelo pó. Mas ao contrário do que vocês pensam, esse não é o meu fim. Eu estou de mudança. Eu estou de mudança para um paraíso, para um palácio celestial que me foi confiado. É quando a quarta e último significado que essa palavra traz. É a ideia de um barco. De um barco que está atracado no porto, que tem suas cordas amarradas ali, e aquelas cordas serão soltas. E essas cordas que vão ser soltas vai proporcionar que o barco faça sua última viagem, transpondo a margem do rio e chegando ao outro lado. Para Paulo, essa partida era se desvencilhar dessas coisas do mundo e partir em sua última viagem para a presença de Deus, do seu Senhor, do seu Redentor. E a despeito das traições, da solidão, do abandono, das privações, Paulo diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, eu quero trazer as palavras daquele mesmo sermão do MacArthur. Ele prega e ele fala essas palavras a respeito dessa palavra que nós acabamos de falar, e ele diz o seguinte: para o cristão, é a morte que descarrega o fardo a fim de descansar. É a morte que deixa de lado os grilhões a fim de ser livre. É a morte que desmonta o acampamento para fixar residência em um palácio celestial. É a morte que nos faz zarpar lançando fora as cordas desse mundo para entrarmos na presença de Deus. Paulo estava caminhando para o final da sua vida, mas ele não tirava da sua mente, do seu coração, a eternidade. E por isso, toda honra e toda glória deveria ser dada ao Senhor Jesus. Eu quero tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Quando você olha para a sua vida hoje, talvez você esteja passando por muitas lutas. E aí você está chegando junto de Deus, está buscando, oh maravilha, Senhor, estou cheio de Senhor, estou, porque as lutas são grandes. Mas talvez você esteja passando por um momento de bonança, um momento de muita fartura. E aí, querido, talvez você tenha se esquecido de Deus e da eternidade, quer seja a morte, quer seja a vida que espera por você. A morte, queridos irmãos, e a perspectiva da eternidade deve estar cravada em nossos corações. Se queremos viver para a glória de Deus, precisamos ter isso em mente, como homens no passado tinham, que este momento pode ser o meu último suspiro, que essa noite pode ser o nosso último culto, que ao sair por aquela porta pode ser a última oportunidade que eu tenho de abraçar aquele a quem eu amo, ou de pedir perdão àquele que precisamos perdoar. Nós não sabemos, mas insistimos em caminhar, nos esquecendo de que existe uma eternidade. E Paulo está lembrando, a eternidade existe. Quer você queira ou não, você se deparará com ela. Quer seja
o sepulcro, a morte ou a volta de Cristo, mas a eternidade baterá à sua porta. Isso é uma certeza que nós temos. A segunda lição é quando Paulo ele olha para o passado. E quando Paulo olha para o seu passado, para a sua vida, ele contempla a perseverança dele no Evangelho. Ele, quando olha para o passado, ele contempla a sua perseverança, a sua luta por tudo aquilo que ele viveu e fez pela obra de Cristo e a causa de Cristo e como Cristo o guardou. Quando ele diz nas Sagradas Escrituras, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Querido irmão, que Deus seja gracioso para conosco e podermos chegar no nosso leito de morte e dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Irmãos, Paulo começa com esta expressão: combati o bom combate. Paulo, no capítulo 2, eu peço que vocês abram, versículo de número 4, ele diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo tem a caminhada cristã como uma grande guerra, uma grande batalha. E ele ensinou Timóteo que ele deveria ser um bom soldado. Um soldado que não estava preocupado com as coisas dessa vida, mas em satisfazer o seu Senhor. E agora Paulo olha para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu passado e contempla pela graça de Deus aquele bom soldado que ele foi, que combateu de maneira grandiosa a batalha ferrenha que veio até ele. Queridos, o que é que Paulo passou? O que é que Paulo enfrentou? Quais foram as lutas? Paulo, querido, enfrentou combates contra Satanás, contra principados e potestades. Paulo enfrentou lutas contra os dominadores das trevas, desse mundo, das regiões celestiais. Paulo enfrentou lutas com judeus, Paulo enfrentou lutas com pagãos. Contra o judaísmo, Paulo enfrentou os judaizantes na Galácia. Paulo, queridos irmãos, passou a lutar contra o fanatismo entre os tessalonicenses, contra as fornicações, contra os litígios, contra tudo aquilo que havia na igreja de Corinto. Paulo enfrentou o gnosticismo lá na igreja de Éfeso, de Colossenses. Paulo enfrentou conflitos de fora, conflitos de dentro, temores. Paulo enfrentou lutas contra o seu próprio pecado. Grandes foram as batalhas travadas pelo apóstolo Paulo. Grandes serão as batalhas enfrentadas na nossa vida. E o que é que nós vamos fazer? Devemos perseverar, olhando para a eternidade e dizendo: Senhor, pela Tua graça estou combatendo o bom combate. E Paulo olhou para a sua vida no passado e o viu como um soldado que combateu o bom combate. Mas ele então diz que ele não somente combateu o bom combate, mas o quê? Completou a carreira. Mais uma vez, capítulo 2, agora versículo 7. Ele estava instruindo Timóteo, e depois dele falar de um soldado, ele fala do quê? De um atleta. Quando ele diz, no versículo de número 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E Paulo vai ter a oportunidade de olhar para o passado e dizer: eu completei a carreira. Paulo, ele acabou de instruir Timóteo: Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora, quanto a mim, eu estou no fim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não lhe instruí sobre o bom soldado. Pela graça de Deus eu combati esse bom combate. Eu não lhe instruí sobre aquele atleta que não vai ser coroado se não seguir as normas, se não seguir as regras. E nesse caso o ministro, o crente, seguir o evangelho, as verdades. Ele vai dizer: foi. Pois saiba que essa carreira, o quê? Eu completei. Como um bom soldado combate o combate, como um bom atleta completa a carreira.
E ele então termina dizendo que ele guardou a fé. Versículo 6 do capítulo 2, Paulo vai dizer: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Irmãos, eu vejo aqui, e aqui eu preciso confessar algo para vocês. Calvino, Hendrickson, outros que eu tive a oportunidade de estar lendo, eles contemplam a figura do soldado, sim, dessa batalha, mas na minha mente e no meu coração eu consegui, queridos irmãos, assim, pela graça de Deus, e creio ser verdadeiro isso, ver a ligação nessas expressões com o que Paulo havia acabado de falar também para Timóteo. Porque são ligações impressionantes. Quando ele fala do soldado, ele está falando do combate. Ele fala da carreira, mas falou do atleta. E agora ele fala da fé que o agricultor deveria ter, porque ele plantava, trabalhava, mas quem dava os frutos era o Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo: meu filho, aquilo que eu instruí para você, fazes. Quanto a mim, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e não abri mão de confiar no meu Deus, ou seja, eu guardei a fé. Querido, eu não sei como é que você tem caminhado. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua carreira cristã. Se você contemplar o seu passado, o que é que você tem feito pelo Evangelho, o que é que você tem feito por Cristo, não sei. Mas que possamos viver de tal maneira para a glória de Deus, que possamos, irmãos, pela graça de Deus, fazer uso dessas mesmas palavras. E no final da nossa vida poder dizer: combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Glorificado seja o nome de Deus. Temos aqui, queridos, uma palavra muito importante. Calvino vai dizer: visto ser costumeiro julgar-se uma coisa à luz de seu resultado, o combate de Paulo poderia ser condenado por não ter tido um final feliz, porquanto ele se gloria de que qualquer que fosse a opinião do mundo, o seu combate haveria sido, na verdade, excelente. Eu acho isso, queridos, tremendo. Como é que Paulo pode estar dizendo naquela circunstância que ele combate o bom combate, que ele completa a carreira, que ele guarda a fé? Olha para a tua vida, Paulo, tu vai ser morto. Tu está passando por privações, tu fosse abandonado, não valeu a pena ser fiel, esse evangelho não serviu de nada. Só trouxe foi perseguição, 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 Paulo, que tristeza. Queridos, o mundo vai poder olhar para esses resultados e talvez nos condene e dizer assim: não, mas você está assim, você está assado. Mas em nosso coração, a gente sabe, queridos, que esses holofotes do mundo pouco importam. O que a gente quer é ter a boa palavra do nosso Deus sobre as nossas vidas. O que a gente quer é que o Senhor olhe para a gente e se alegre. O que a gente quer, queridos, é viver para a glória de Deus de tal maneira que a gente possa, na verdade, desfrutar de um combate com excelência. Tu está doente, pastor Cláudio. Abandona isso, pelo amor de Deus. Mas em meu coração, sabe, tem aquela boa palavra: meu filho, continue, 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 combata, combata, combata. Pastor, desde que eu entrei na igreja eu estou passando por lutas, desde que eu abracei o Evangelho são provações. Pastor, desde que eu procurei caminhar mais com Cristo, tenho passado por grandes enfermidades. E vai passar. Paulo passou. Paulo passou por muitos sofrimentos. E ele já havia instruído Timóteo: Timóteo, participa dos sofrimentos de Cristo, tal como eu participei. Sofra pelo Senhor, não se envergonhe, e que pela graça de Deus combata o combate, completa a carreira e guarde a fé em nome de Jesus. É quando Paulo ele olha para o futuro. E aqui, nossa última lição. E no futuro, queridos, Paulo ele contempla a certeza da recompensa que ele receberia. Quando ele diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida.
Querido, Paulo, quando ele olha para o futuro, ele olha assim para o futuro e vai contemplar, valeu a pena. Valeu a pena, sabe por quê? Porque existe uma coroa. O atleta que não caminha segundo essas normas não vai ser coroado. Mas aquele que completa a carreira com fidelidade, ele é o quê? Ele é coroado. Paulo olha, querido irmão, para a sua vida e sabe que agora uma coroa de justiça, essa expressão coroa de justiça, irmãos, aponta para a vida eterna, sim. Mas não é simplesmente uma vida eterna que Paulo tem em mente. A coroa era dada por direito àquele, não é, que vencia as provas. É na verdade que aqui nesse texto está defendendo o direito de recebermos a recompensa. Mas nós sabemos que essa recompensa e tudo vem por meio de Cristo. E é isso que a gente precisa ter em mente. Eu gosto e é importante a gente ver e entender um pouco melhor isso, porque ao longo da história as pessoas usaram esse texto para dizer o seguinte: olha, as nossas boas obras, não é? Aquilo que a gente está fazendo, as nossas boas obras, tudo aquilo que a gente está fazendo, que a gente está buscando, dentro desse nosso livre-arbítrio, não é? Vai então ter galardões lá no céu e vai. Há uma ligação, queridos, entre a soberania de Deus e as nossas obras, que às vezes a gente não compreende. E eu quero explicar um pouco para vocês disso, quando ele diz assim, Calvino: a justificação procede da graça soberana que nos foi conferida através da fé. Não é incompatível com o prêmio procedente das obras, ao contrário, ambas são perfeitamente compatíveis. Ou seja, nós não vamos alcançar a salvação pelas nossas próprias forças. Não. Mas uma vez que formos alcançados, as nossas boas obras serão levadas em conta. É quando ele ainda continua dizendo, explicando de maneira mais detalhada: o homem é gratuitamente justificado pela graça de Cristo, e não obstante, Deus lhe conferirá a recompensa merecida por suas obras. Porque tão logo Deus nos recebe em seu favor, Ele aceita igualmente nossas obras, a ponto de dignar-se a dar-nos uma recompensa, ainda que não mereçamos. Então o que você precisa ter em mente é o seguinte: aqui não está falando que ele vai correr em busca da sua salvação e que vai ser fiel até a morte, que daria a coroa da vida. Não. Você foi alcançado. Você foi justificado pela graça. E a partir de agora, Deus vai levar em conta as suas obras. E aquilo que você fizer, querido irmão, para a glória de Deus, você vai ser recompensado. E Paulo, então, ele vai ter isso em mente. Volta lá, por favor. Quando Paulo, ele vai dizer então nos versículos, não é? Olha, que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Querido, Paulo contempla uma glória futura que estaria por vir. Mas ele contempla as recompensas, as coroas, a coroa que ele receberia, os prêmios que ele receberia. Diante de tudo aquilo, queridos, às vezes a gente brinca, né? Diz, meu Deus, quando chegar no céu a gente não vai, né, ter condições nem de, né, lavar a roda das carruagens do apóstolo Paulo. Quem nunca brincou dessa forma? Mas essa perspectiva de que uma vez justificados mediante a fé, pela graça em Cristo Jesus, nós agora vivemos de maneira a fazer coisas que glorifiquem a Deus. E aquelas coisas que nós fazemos que glorificam a Deus, que Paulo chama dessas boas obras, serão recompensadas no futuro. A sua fidelidade a Deus vai ser recompensada. A sua vida de oração vai ser recompensada. O seu trabalho árduo e evangelístico será recompensado. A sua fidelidade a Deus será recompensada. Seremos recompensados, queridos, num futuro glorioso que nos espera. E Paulo diz que isso ele tem como certeza, porque ele disse que o reto juiz me dará naquele dia. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, no grande juízo final, quando ele há de condenar e trazer então juízo eterno sobre aqueles ímpios e recompensar os seus. Nesse grande dia, o justo juiz, ou seja, as injustiças desse mundo, naquele dia, não existirão. Porque esse juiz é justo. E ele vai exercer justiça.
como é que você tem corrido, como é que você tem guardado, como é que você tem combatido. Essas coisas serão levadas em conta no dia final. É quando Paulo usa uma expressão aqui, queridos, que ele diz: me dará naquele dia. A expressão grega, na verdade, dá a ideia: me dará o que é devido. O justo juiz dará para mim e para você aquilo que nos é devido, não pelos nossos méritos. Não pelos nossos méritos. É quando Paulo estende essa palavra não somente para ele, para Timóteo, mas para toda a igreja, quando ele diz que isso vai acontecer não somente na minha vida, mas também a todos quanto amam a sua vida. Ou seja, todos aqueles que amam a vinda do Senhor, a ideia que é de viver para a eternidade. Todos aqueles que vivem, que anseiam na expectativa da volta do Senhor, de um deleite eterno. Isso se estende para esses também. Por isso, querido, a palavra de Paulo aqui é, querido irmão, viva contemplando a eternidade. Viva na certeza de que aqui passaremos por dificuldades, por lutas, mas uma coroa de justiça nos está guardada. Nós vamos receber aquilo que nos é devido. Sim, o atleta vai receber a sua coroa, sim. Queridos, o que nós não podemos fazer é caminhar, correr, combater, sem amar a volta do Senhor, ou seja, sem viver uma vida na perspectiva da eternidade. E é isso que a igreja tem perdido hoje. Vivemos o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, e nos esquecemos de que a vida passa rápido, que hoje a gente está em pé, e amanhã a sepultura pode requerer de nós a nossa fama, riqueza e tesouros. E o que nós temos feito? Seremos recompensados. Seremos recompensados se amarmos a vinda do Senhor. Se vivermos para a glória de Deus, na perspectiva da eternidade. Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. É quando Paulo, ele termina então suas palavras, saudando aqueles irmãos. Vamos ler comigo, versículo 19 ao 22? Vamos lá, saúda. Queridos, Paulo se despede daqueles irmãos amados, queridos, porque ele estava a caminho da eternidade. Queridos irmãos, esta noite nós aprendemos 3 lições muito importantes. Que no presente, a certeza da morte deve ser algo cravado em nossos corações. Isso deve gerar então no nosso coração um anseio de viver, né, para a glória de Deus a cada instante, porque a vida é muito passageira. Segundo, nós somos desafiados a viver de tal forma que quando a gente olha para o nosso passado, a gente possa dizer: combati o combate, completei a carreira e guardei a fé pela graça de Deus. E não olhar para o nosso passado e dizer: ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, eu poderia ter feito aquilo, ah, como eu vivi, oh, que tristeza. Não. Uma vida cheia de remorsos. Não queremos isso. Aprendemos essa noite que a caminhada cristã, aqueles que querem ser coroados, devem caminhar olhando para a eternidade, amando a volta do Senhor Jesus, no dia que desfrutará das coisas eternas, de maneira plena e gloriosa. Querido irmão, no início desse sermão, eu disse para vocês e falei de um homem chamado Edwards, que ele sabia que o dinheiro que ele perdia,
ele poderia recuperar um dia. Que a saúde também poderia ser recuperada. Que relacionamentos poderiam ser recuperados. Mas que o tempo, esse não volta atrás. Vocês estão lembrados que no início dessa série eu fiz um questionário com vocês, uma pesquisa. Chegou a hora dos resultados dessa pesquisa. Dos nossos irmãos que foram ouvidos, a primeira pergunta, na verdade eles marcaram suas questões de maneira particular, não botaram nome nem nada. E a primeira pergunta da pesquisa que nós fizemos era essa: você sabe o que é viver para a glória de Deus? 95% dos irmãos colocaram que sim. 95% dos irmãos sabem o que é viver para a glória de Deus, apesar de que depois desse mês, né, a gente pode assim parar e dizer, rapaz, na verdade eu nem sabia tanta coisa. Segunda pergunta: você sabe que o fim principal do homem é glorificar a Deus? 95% dos irmãos disseram que sim. Olha que maravilha! Eu sei o que é glorificar a Deus, mas eu também sei que o fim principal da minha vida é o quê? É a glória de Deus. E a terceira pergunta, queridos, foi a seguinte: você tem vivido para a glória de Deus? 7%, de maneira corajosa, disse não, não tenho vivido. 33% disse de maneira corajosa, sim, eu tenho vivido. Mas de maneira proposital, eu coloquei uma terceira opção, onde a maioria da igreja, 60%, respondeu essa. Você tem vivido para a glória de Deus? Mais ou menos. E permita-me lhe dizer algo esta noite. Isso não existe. Ou você vive para a glória de Deus, ou você não vive. Ou você ama o Senhor sobre todas as coisas, ou você não ama. A mensagem desta noite, Luiz, tinha como tema vivendo para a glória de Deus a caminho da eternidade. E queridos, eu queria concluir esta mensagem à luz disso que nós ouvimos, dizendo o seguinte: enquanto eu e você querermos viver neste mundo e ansiarmos viver nesse mundo, nos esquecendo da eternidade, eu vejo, queridos, que estamos perdendo muito no que diz respeito em uma vida que glorifica a Deus. Deixe-me dizer algo. Daqui a 100 anos, não vai importar se você hoje mora em uma mansão ou numa casa humilde. Daqui a 100 anos, não vai importar se você hoje tem um grande saldo bancário em sua conta ou se você está apertado para pagar as contas. Daqui a 100 anos, não vai importar se você usa roupas de grife ou se você tem que se ajustar naquelas que você ganha. Daqui a 100 anos, não vai importar a sua fama. Daqui a 100 anos, não vai importar as suas riquezas e suas posses. Porque a sepultura reivindicará a sua vida, a sua fama, as suas riquezas e a sua posse. E o que vai fazer a diferença daqui a 100 anos é se você hoje tem vivido ou não tem vivido para a glória de Deus. E não existe a opção mais ou menos, irmão. Que Deus derrame de graça sobre as nossas vidas.